Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Eu já disse outras vezes aqui, eu me sinto em casa aqui na igreja do Montese, né? Para mim é uma extensão de Horizonte ou vice-versa. Muito feliz de estar aqui novamente com os irmãos. Feliz também de ver a minha igreja aqui, porque eu acredito que quase um mês que a gente não se vê. Então, para mim foi assim, uma alegria muito grande de chegar aqui hoje e ver todo esse grupo desses irmãos bonitos e muito abençoados. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, essa porção da palavra de Deus. Desde sempre, quando Deus Ele criou todas as coisas e Ele nos fez a imagem e a semelhança dEle. Em toda a história, Deus nunca mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele nos criou com algumas características. Nós somos um ser físico, nós somos seres espirituais e nós somos seres também com uma alma. E na humanidade inteira, a gente olha tudo que ficou para trás, toda a história para trás. A gente vê o homem fazendo normalmente, cometendo os mesmos erros. Um Deus de amor que quer chamá-los para perto. E o homem andando pela sua própria vontade, pelos seus próprios desejos e pela sua influência. Então, em toda a história, nós vamos ver isso de uma forma muito nítida. Um Deus de amor, querendo nos trazer para perto. Mas nós, a Bíblia diz, na nossa tendência carnal, nos afastamos dele. E esse texto, quando esse texto foi passado para mim, é um dos textos que me ajudaram muito. Quando, no início da minha conversão, uns anos depois, comecei a estudar sobre esse texto, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Eu queria falar um pouquinho antes de entrar na aplicação desse texto, o fundo histórico desse texto. Quem escreve esse texto é Jeremias. Jeremias é um profeta, e ele é um profeta que Deus levanta ele para falar ao reino do sul, a cidade, o reino de Judá, né, a cidade de Jerusalém. E Deus levanta Jeremias para dizer, olha, diga ao meu povo que eles se afastaram de mim. Diga ao meu povo que porque quando Deus botou o povo de Deus naquela nação, Deus disse, olha, vizinho de vocês, tem muitas nações pagãs que adoram outros deuses, práticas que me abominam. Vocês vão estar nessa terra onde mana leite e mel, uma terra que tudo que vocês plantar vai ser muito abençoado, eu vou prosperar ainda hoje lá, essa terra. É assim, uma promessa de Deus. E Deus dá um regulamento, dá instruções para aquele povo. E aquele povo se esquece de Deus e começa a andar pelos seus próprios caminhos. Aquele povo que Deus disse, olha, não façam como aquele povo pagão. O povo de Deus começou a se contaminar com todas aquelas crenças, com todos aqueles pecados. E Deus levanta Jeremias, e Deus diz para Jeremias, olha, pode dizer para o meu povo, que eu vou levantar uma outra nação para escravizá-los, para levá-los daqui. E aconteceu. 588 anos antes de Cristo, o rei Nabucodonosor da Babilônia cerca aquela cidade durante 18 meses. E lá em Jerusalém, os muros, como a maioria das cidades, eram cercadas por muros altos. E ali, aquele cerco, que era uma estratégia do rei da Babilônia, ninguém entrava e ninguém saía naquela cidade. E ali naquela cidade, as pessoas começaram a morrer de fome, porque não tinha como entrar e sair com mercadorias.
Começou a doença, as pessoas começaram a morrer de pestes. Até que, depois de 18 meses, o rei Nabucodonosor entra naquela cidade. E ali ele mata aquelas pessoas, muitas pessoas. Ele incendeia aquela cidade. Ele pega os jovens que eram mais bem instruídos e levam cativos para a Babilônia. E ali, Jeremias, esse texto de Lamentações, eu acho que é o livro mais triste da Bíblia, porque Jeremias é um lamento. Ele começa a lamentar, até o terceiro versículo, o capítulo, ele começa a dizer: Senhor, eu não tenho paz. Senhor, eu estou angustiado, eu estou sem esperança. Tudo que ele presenciou naquela cidade, aquela cidade durante o cerco, lá no verso 4 vai dizer que as próprias mães cozinharam os seus filhos para comerem, de tamanha que era a fome. Então o povo de Deus chegou ali no fundo do poço, e Jeremias agora, ali naquela cidade, ele ficou ali em Judá, e ele olha ao seu redor, vê o templo, os muros derribados, ele vê a cidade vazia, muitos mortos, e aí ele começa a escrever. Hoje, ainda hoje, o povo judeu, ele lê esse livro nas sinagogas, como um memorial para o povo de Israel nunca mais cometerem os mesmos erros que cometeram naquele tempo. Que semelhança tem esse texto conosco? Um dia, Deus, querendo nos aproximar dele, ele mandou o seu Filho Jesus Cristo a essa terra, para nos dizer sobre eternidade, para nos dizer como termos a salvação. Ele deu para nós, Jesus Cristo passou mais de 3 anos dando-nos instruções de como nos portar nessa terra, de como nos aproximarmos de Deus. E assim como Deus deu instrução para aquele povo, os judeus, Jesus deu instrução para mim e para você. E muitas vezes, só abrindo um parênteses aqui, nós agimos como aquele povo, nós acabamos muitas vezes, sutilmente, nos influenciando com o mundo que está ao nosso redor. A cultura, ela entra muitas vezes nas nossas casas, nas nossas mentes, de uma forma muito sutil, muito lenta, mas quando você menos percebe, aquelas instruções que Deus deu já não é mais prioridade. E a gente tem que tomar cuidado, porque o campo de batalha está aqui, a nossa mente. Como é que eu quero, como é que eu sirvo a Deus? E Jeremias, ele vai dizer muitas coisas, e uma delas, eu numerei inclusive 3 delas, que ele começa a dizer para Deus: Deus, eu não tenho paz, eu não vejo mais bem, não tenho mais esperança, a minha alma está abatida. Eu só tenho aflição e dor. Costumamos até dizer que a esperança é a última que morre, porque tem momentos que nós só temos isso, esperança. Jeremias, ele vai até o verso 3º, ele fica fazendo esse lamento, mas de repente, no texto, no verso 3, que os irmãos podem ler comigo, o verso 21 até o 25, ele diz, o capítulo 3, do 20 ao 25, diz assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Amém? Então, Jeremias, ele começa a discorrer sobre
sobre a esperança. Ele faz uma reflexão sobre esperança. Trazer à memória aquilo que me traz esperança. Até o verso 20, ele está encolhido num processo de desespero total, sem esperança, sem paz. É o que nós vemos hoje. Quantas situações passamos, a gente vê a humanidade com essas mesmas características aqui. Sem paz. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é quando ele perde isso. Ele perde a paz. Quando vem a angústia. Quando ele perde a esperança. Essa semana eu soube de uma pessoa que faleceu. E lá no hospital ele comentou com alguém. Ele disse, eu não quero mais viver. Eu não quero sair desse hospital. Normalmente, quando alguém está nesse estágio, ela perdeu completamente a esperança. E Jeremias, ele começa agora, ele cai em si e ele diz assim, ele dá esse texto que diz, quero trazer à memória o que pode me dar, o que pode dar esperança. A gente vai encontrar no versículo seguinte, o que é que pode nos dar esperança. A primeira coisa que pode nos dar esperança está no verso seguinte, que é o verso 22. Ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as misericórdias de Deus não têm fim e se renovam a cada manhã. Então, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança é lembrar de quem Deus é. Deus é um Deus misericordioso. Lembrar das misericórdias, trazer à nossa mente. O nosso maior campo de guerra não está lá fora, não está no outro, não está nas circunstâncias. As guerras mais terríveis que nós travamos está aqui, no campo da nossa mente. Porque quando nós estamos com alguma situação difícil, um problema, uma perda, é a nossa mente que transforma aquilo ali numa tempestade. E faz tirar de nós a paz, a alegria, o gozo, o prazer de viver. Então, Jeremias, ele diz, Senhor, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. O que nos dá esperança é perceber de uma forma clara e crer nas misericórdias do Senhor. A cada manhã, ela se renova em nossas vidas. Jeremias, ele não pecou contra Deus, mas aquele povo pecou. E ele, juntamente com aquele povo, colheram as consequências das atitudes deles. Muitas vezes na nossa vida, vamos colher coisas que nós não plantamos. A gente vive numa sociedade tão violenta, dias tão difíceis, momentos conturbados e muitas vezes por consequências nossas, mas muitas vezes não, por estarmos inseridos numa sociedade. A Bíblia diz que o sol, ele vem para o justo e para o injusto. Então precisamos entender, trazer à nossa memória todos os dias, que é ela que vai nos dar esperança de dizer, hoje está difícil, hoje eu estou passando isso, mas amanhã vai dar certo. O Senhor vai me dar vitória, o Senhor vai me colocar de pé, o Senhor vai lutar essa guerra por mim. Misericórdia. Porque vem não por mérito nosso, para a gente entender que não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós merecemos, mas é porque as misericórdias do Senhor, elas ultrapassam o nosso entendimento. No presídio, eu já visitei algumas vezes, e é interessante, você olha para alguma daquelas pessoas que foram no passado muito cruéis, muito já assassinos, mas ali dentro daquela prisão, ouviram falar de Jesus Cristo. Ouviram dizer que o próprio Filho de Deus veio a essa terra
morrer para nós, por nós, para nos dar acesso à salvação de Deus. E quando a gente olha para aqueles homens, agora se emocionando com a leitura de uma palavra, às vezes quando a gente vê eles com devoção a Deus, aí a gente entende a misericórdia plena de Deus. De que Deus não importa o porquê fizemos, o que ficou lá atrás. O que importa é que é daqui para frente. As misericórdias do Senhor, elas vão renovar a cada manhã em nossa vida. No verso seguinte, diz uma outra coisa. Por que termos realmente essa lembrança no Senhor? A outra coisa está no verso 24, diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Esperar no Senhor. A Bíblia diz que quando nós esperamos no Senhor, Ele atende ao nosso clamor. Não dá para ter esperança com pressa, atropelando o tempo de espera. Nem sempre as coisas acontecem como planejamos. E apressar não é uma saída inteligente. Então eu entendo que trazer à memória aquilo que nos traz esperança é esperar no Senhor. Nós somos imediatistas, queremos fazer as coisas no nosso tempo e do nosso jeito. E Deus diz assim: olha, esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência é uma entrega. Esperar com paciência requer de nós confiança. E aí a Bíblia está dizendo para nós, olha, as misericórdias do Senhor, elas vão se renovar a cada manhã. Espere no Senhor. Esperar no Senhor. Quantas decisões nós tomamos erradas na nossa vida, porque nós não aprendemos a esperar e a confiar no Senhor. Muitas vezes entregamos em oração, à noite, algo para Deus, e dizemos: Deus, toma de conta. Mas no outro dia, muitas vezes já estamos puxando de volta e dizendo: Deus não vai responder e eu vou resolver do meu jeito. Trazer à memória aquilo que nos traz esperança também requer de nós uma outra coisa, requer de nós a confiança na fidelidade do Senhor. Precisamos entender quem Deus é, a fidelidade do Senhor. Tudo que Deus deixou na Bíblia de promessa foi para mim e para você. Fidelidade a Deus. Fidelidade de Deus para conosco. Esses dias, nós viajamos para Jerusalém. E ali, a gente pôde perceber assim, a fidelidade de Deus. Um país que foi destruído já tantas vezes. Mas você vai ver tudo que Deus diz que ia fazer com aquele povo naquele país. Ele cumpre até hoje. Até hoje. Tudo naquele país de algo sobrenatural. Lá tem 4 países rodeando um pedacinho de terra tão pequeno. Mas eles estão de pé. Os exércitos maiores, o poder de guerra, Rússia financiando aqueles 4 países ali vizinhos. Mas eles continuam de pé. Porque a fidelidade de Deus, Deus disse que ia colocar aquele povo, ia separar aquela nação, para que todo mundo pudesse olhar e ver o quão grande é o Senhor. Assim também Deus disse um dia que ia pegar os gentios de todo o mundo, ia chamá-los, resgatá-los. Não foi o que Deus fez? Mandou o seu Filho Jesus Cristo naquela cruz. Ele se fez carne, habitou entre nós. E a Bíblia diz que para nos dar acesso a Deus, a salvação, não é por mérito nosso, não é porque nós merecemos, mas um dia o Filho de Deus pisou nessa terra e disse para mim e para você o que é que nós precisamos fazer para herdar o reino dos céus. E Ele vai ensinando como nós andarmos, Ele vai ensinar para nós a fidelidade de Deus, Ele mostra para nós
de como Deus é fiel com cada um de nós. Esperança, ela é comparada com uma âncora. Quando você vê em algum lugar, você vai ver esperança e tem o símbolo de uma âncora. A âncora, ela é usada, pedaço de uma barra de ferro, junto com a corrente, e ali as embarcações, quando elas lançam aquela âncora ali no fundo do mar, sustenta aquela embarcação. A âncora é tão pequeno comparado com um grande navio, mas aquela âncora, ela sustenta aquela embarcação dos ventos fortes, para ela não sair do local. A esperança é assim. É aquilo que no dia da adversidade, é aquilo que vai nos sustentar, é aquilo que a gente vai olhar e vai entender plenamente do que Deus pode fazer naquela situação. O diabo, ele é especialista em bombardear a nossa mente. E quando nós estamos passando uma tempestade, problema familiar, uma enfermidade, seja lá o que for, nós vamos começar a ouvir vozes, não essa voz sonora, mas a gente vai na nossa mente, começa a travar um diálogo. E vocês já observaram que sempre é a mesma estratégia do diabo. Nos diálogos que a gente consegue ouvir, sempre vai ser: você não é amado, você não é querido, você não é importante, não tem jeito. O que o ser humano mais quer? Ser amado. Por isso que um dos versículos, talvez o versículo central da Bíblia é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto, esse versículo, é o versículo central da Bíblia. Deus entende que nós precisávamos entender que nós éramos amados por Ele. O amor é aquele que nos move nessa terra. E o diabo, ele faz o contrário. Quando vem a adversidade, ele começa a dizer: olha, tu não é amado, você está só. Olha, esse problema não vai ter jeito, olha, Deus não está te ouvindo. E fica na sua mente, bombardeando a sua mente. Por isso que as mudanças, elas têm que começarem aqui. Aqui. Quando Jeremias, ele diz: olha, Senhor, eu preciso trazer a memória. É um exercício, é uma atitude. Experimente no dia da adversidade, parar de murmurar, parar de reclamar, parar de se entristecer. Quantas pessoas hoje, que na sua caminhada cristã, é mais ou menos assim: hoje está bem e amanhã muito mal. É alguém que não tem uma constância na vida cristã. É alguém que na vida cristã está sempre exatamente assim: olha, está aqui, mas amanhã de 8 a 80. Essa constância, ela precisa ser a partir do momento que nós entendemos exatamente isso, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E eu preciso fazer exercício na minha mente. Eu preciso trazer as promessas de Deus e confiar nessas promessas de Deus. Atitudes. São essas atitudes de dar esse primeiro passo. Quantas pessoas que dizem, entendem muitas vezes, mas não têm a coragem de mudar. Porque sempre fez dessa forma. Diante da adversidade, como é que você tem se posicionado? Diante dos desafios que nós, como cristãos, enfrentamos, como você tem se posicionado? Filipenses, eu queria até que colocasse Filipenses aí, Filipenses. É o capítulo 4, capítulo 4 de Filipenses. Diz assim:
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo ele vai dizer isso para a igreja. Não andem ansiosos, mas em tudo, dai graças a Deus, com ações de graças, e coloquem seus pedidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Guardar a mente, o coração. É cada vez que vier, porque muitas vezes o diabo vai usar, às vezes até uma outra pessoa, para te botar temor no seu coração, para fazer você ficar mais deprimido, mais angustiado. Quantas pessoas que estão para dormir hoje estão à base de medicamentos. Vão dormir, mas não conseguem um sono tranquilo, porque é os problemas remoendo as suas mentes. Então a Bíblia diz assim, olha, não andem ansiosos. Quando Jesus diz assim, olha os lírios do campo. Eles não plantam, eles não colhem, mas ele está dizendo assim, eles se vestem, nem Salomão em toda a sua glória se veste de tanta beleza. E ele diz para mim e para você nessa hora, nessa noite, o que é que tem te angustiado? O que é que tem feito você perder a esperança, a paz? Os nossos olhos têm que estar postos no Senhor. Tem um hino do cantor cristão, até perguntei hoje, Ronaldo, o número. E eu vi a história desse homem, é um novo convertido, e eu soube da história que ele, em 1870, eu acho, ele se converteu numa cruzada, e ele era um advogado bem famoso em Chicago. E ali ele fez muitos investimentos naquela cidade. E num ano, 2 anos depois da conversão dele, aquela cidade, Chicago, pegou fogo e ele perdeu muito dos seus empreendimentos. E ele tinha 5 filhos, 4 meninas e um menino. E o menino faleceu. E a família, muito triste, resolveram viajar para a Europa. E ele tinha alguns problemas, alguns negócios para ser resolvido, mandou a esposa e as 4 filhas no navio. E aí, E ele ia atrás, né? Alguns dias depois ele ia atrás. Mas aquele navio, em 12 minutos, naufragou. E aí, quando chegou no país de Gales, a esposa dele mandou um telegrama para ele e disse: só sobrou eu. As 4 filhas tinham naufragado. E ele compõe um dos hinos mais lindos do cantor cristão, que ele diz: se a paz mais doces, né, puderes gozar, ele diz: feliz somente com Jesus eu serei. Se dor a mais forte sofrer, feliz com Jesus eu serei. Isso fala de alguém que entendeu exatamente o que é que Deus é para nós. Nós colocamos muitas vezes a nossa esperança em tantas coisas, em pessoas, em circunstâncias. Esse homem, se ele tivesse colocado a esperança aqui nessa terra, ele tinha enlouquecido. Perdeu parte dos negócios, perdeu os filhos, e, no entanto, agora ele está dizendo: Senhor, mesmo diante dessa tempestade que eu estou vivenciando, eu sou feliz porque eu sei para onde eu vou. Eu sei que um dia eu vou encontrar meus filhos na glória. Eu sei em quem eu tenho crido.
e é poderoso para fazer muito além do que nós pensamos e imaginamos. Então, nós precisamos compreender, quando Deus diz assim, trazer à nossa memória, a questão da esperança é isso, da gente tirar os olhos daqui, né? Mas projetar para aquilo que Deus reservou para mim e para você. Precisamos, são 3 pontos que nós colocamos. O primeiro, lembrarmos das misericórdias do Senhor. Segundo, lembrar da fidelidade de Deus. E o terceiro, saber esperar. Quando nós aprendemos e exercitamos isso no nosso dia a dia, nós temos uma vida cristã não sem problemas. Todos nós vamos ter problemas. Mas nós vamos ter algo que Paulo ensinou para nós nas cartas. Contentamento. Contentamento não é ausência de problema. Contentamento é crer verdadeiramente nas promessas de Deus. Se Deus diz para mim andar 1 quilômetro, pois eu tenho que andar 1 quilômetro. Se Deus diz que eu tenho que parar aqui, eu tenho que parar aqui. É ser direcionado por Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Deus, Ele demonstrou esse amor na cruz do Calvário. Ele mandou o seu Filho para que nós aqui nessa terra pudéssemos ter essa vida abundante. Uma vida que excede o entendimento, essa paz que excede o entendimento humano. Ele diz, eu vou dar a minha paz, não igual àquela que o mundo dá, mas eu vou dar para vocês a minha paz. Sabe, irmãos, e às vezes tudo isso tem na Bíblia para mim e para você. E por que às vezes estamos andando ainda como miseráveis, sem entender essas promessas de Deus? Estamos acreditando em tantas mentiras. Tantas mentiras que o diabo tem lançado sobre muitas vezes a nossa casa, a nossa família. Então precisamos, cada dia que passa na nossa vida, tomar posse disso bem aqui. Tomar posse dessas promessas. Somos amados por Deus. As adversidades, os problemas podem vir para mim e para você. Mas a maneira que nós reagimos a esses problemas é que vai ser o grande divisor de águas. Como é que eu tenho reagido diante dessas adversidades? Que Deus ensine a cada um de nós, a mim e a você, a colocar em prática o que Jeremias fez. Trazer à nossa mente aquilo que vai nos dar esperança. Todas as manhãs. Eu queria